Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados que têm coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiam os profetas que vieram antes de vós. As bem-aventuranças narradas neste Evangelho contêm a nossa carteira de identidade, a carteira de identidade do cristão, porque delineiam o rosto do próprio Jesus e o seu estilo de vida. O anúncio da mensagem se dá no momento em que Jesus, vendo a multidão que o seguia, sobe a suave encosta que rodeia o lago da Galileia. Senta-se e, dirigindo aos discípulos, anuncia as bem-aventuranças. E a mensagem foi dirigida aos discípulos, tendo a multidão no horizonte, ou seja, toda a humanidade. Assim como aconteceu no Sinai, Jesus começa a ensinar uma nova lei: ser pobre, ser manso, ser misericordioso. Estes novos mandamentos são muito mais do que normas. Jesus não impõe, mas revela o caminho da felicidade, o seu caminho, repetindo a palavra bem-aventurados 8 vezes. Quando Jesus fala em bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, nós podemos pensar que ser pobre é ser humilde somente, independente da sua condição social. Mas o que Jesus quer nos recordar é que somos aqueles que depositam sua confiança em Deus, que esperam a justiça de Deus, uma vez que a sociedade nos nega a justiça que merecemos. Pobre é uma pessoa honrada, piedosa, espiritualizada, justa, praticante da justiça, aberto a Deus e por isso feliz, e assim o reino é dele. E por outro lado, o mundo nos afirma: felizes que têm dinheiro e sabem usá-lo para comprar influências, comodidade, poder, segurança e bem-estar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Este choro nas Escrituras possui dois aspectos. O primeiro acontece no momento de perda ou sofrimento de alguém. O segundo são as lágrimas pelo pecado, quando vemos o nosso coração sangrar pela dor de ter ofendido a Deus e ao nosso próximo. O luto é um caminho amargo, mas também útil, para abrirmos os olhos para a vida e para o valor sagrado e substituível de cada pessoa. E neste momento, podemos notar quão curto é o tempo. A compreensão do pecado é um dom de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Sozinhos não conseguimos entender o pecado. É uma graça que devemos pedir. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que vem à cabeça quando ouvimos o termo mansos? Sabemos que todos nós podemos ser mansos quando tudo está calmo. Mas como reagimos sob pressão? Se formos atacados, ofendidos, agredidos? Na Escritura, a palavra manso também indica aquele que não possui terra. E Jesus, nesta bem-aventurança, fala que o manso herdará a terra, pois ele possui o mais sublime dos territórios. Ele não é um covarde, mas alguém que recebeu a mais sublime das heranças, e não vai perdê-la de forma alguma. As pessoas mansas são pessoas misericordiosas, fraternas, confiantes e esperançosas. A mansidão reúne, a ira separa. A mansidão é capaz de conquistar o coração, salvar amizades, porque as pessoas ficam zangadas, mas depois acalmam-se, refletem e corrigem seus erros. Não há terra mais bela do que o coração do próximo. Não há território mais belo para ganhar do que a paz reencontrada com o irmão.
e essa terra é que se deve herdar com mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Fome e sede são necessidades básicas, mas o que significa ter fome e sede de justiça? Jesus não estava a falar daqueles que querem a vingança, pois ele tinha acabado de falar em mansidão. Nossa sociedade tem uma necessidade urgente de equidade, verdade e justiça social. Nessa bem-aventurança, Jesus nos mostra que há uma sede que não será desiludida, que será saciada e será sempre bem-sucedida. Em cada coração, até na pessoa mais corrupta e afastada do bem, está escondido um anseio de luz, uma sede de verdade e bondade. É o Espírito Santo que desperta essa sede. Ele é a água viva que moldou o nosso pó, criativo, e lhe deu vida. Que o Senhor nos conceda esta graça, é ter essa sede de justiça, que é precisamente o desejo de o encontrar, de ver Deus e de fazer bem aos outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é uma palavra composta de miséria e coração. É um olhar para a miséria do outro, do próximo, com o coração e não com a razão. A misericórdia de Deus é a nossa libertação, é a nossa felicidade. Vivemos de misericórdia e não nos podemos dar ao luxo de viver sem misericórdia. É o ar que devemos respirar. Se todo o nosso cristianismo não nos leva à misericórdia, podemos afirmar que erramos o caminho, pois ela é a única meta verdadeira de todo o caminho de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É importante entender que a pureza de coração nas Escrituras, o que é pureza de coração nas Escrituras, o coração não consiste apenas em sentimento, mas é o lugar mais íntimo do ser humano, o espaço interior, onde uma pessoa é ela mesma. O puro de coração vive na presença do Senhor. Ele não nasce assim, ele aprende a negar o mal em si mesmo. A batalha mais nobre é contra os enganos interiores que os nossos pecados geram, porque eles mudam as avaliações das coisas. Eles fazem-nos ver coisas que não são verdadeiras, ou pelo menos não são tão verdadeiras. Precisamos abrir as portas do nosso coração para o Espírito Santo, para que ele nos purifique e nos conduza por este caminho rumo à alegria plena. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A promoção da paz, Shalom, é fruto da misericórdia e da pureza de coração. A paz que propõe as Escrituras é a dignidade da vida em todos os sentidos. Não se trata de uma paz meramente pessoal, egoísta, mas também a nível social. Temos assim um paradoxo, pois somos promotores da paz e do Evangelho, e vivemos num clima de guerra, de violência, injustiça, e ainda temos o mundo a estimular a competição. Felizes os que não têm medo de lutar contra os outros, pois só assim podem ser pessoas de sucesso. O que o torna o mundo melhor, a paz ou a guerra? Pensemos. O verdadeiro Shalom brota da paz de Cristo, que vem da cruz, que gera uma nova humanidade. E assim ele nos dá uma vida de filhos de Deus, que pelo sangue de Cristo procuram e reencontram os seus irmãos. É a verdadeira felicidade. Bem-aventurados aqueles que seguem este caminho. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança anuncia a mesma felicidade da primeira. O reino dos céus pertence aos perseguidos, assim como aos pobres em espírito. Este caminho percorrido por nós, junto com Jesus, neste sermão, pode nos levar à perseguição por causa de Cristo. Mas no final dessa caminhada, teremos muitos motivos de alegria e de grande recompensa nos céus, pois a vereda das bem-aventuranças é um caminho pascal que conduz a uma vida em conformidade com o mundo, para a vida segundo Deus, de uma existência guiada pelo egoísmo para a vida orientada pelo Espírito. Os compromissos com o mundo são um perigo. O cristão sempre tentado a ceder a compromissos com o mundo. Rejeitar esse compromisso e seguir o caminho de Jesus nos leva à verdadeira alegria e felicidade. Cada bem-aventurança é composta de 3 partes. Inicia com a palavra bem-aventuradas para nos mostrar que estamos em condição de graça, que progredimos na graça de Deus e no caminho de Deus. Depois vem a situação em que nós nos encontramos, pobreza de espírito, aflição,
fome e sede de justiça, e assim por diante. E por fim o motivo da bem-aventurança, introduzido pela conjunção porque. Temos assim 8 bem-aventuranças, e seria muito bom se a decorássemos, a fim de termos na mente e no coração essa lei que Jesus nos deu, para que assim consigamos realmente ser sal da terra e luz do mundo. Que essas bem-aventuranças possam estar conosco durante toda a nossa caminhada de cristão, para que Jesus possa se fazer presente em nossa vida, estar conosco todos os dias. Bem-aventurados somos todos nós que queremos um mundo melhor, agora e sempre, não só lá no futuro, mas que ele possa ser melhor hoje e sempre para todos nós.